Bom dia, gente! Hoje o vídeo aqui no canal vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre digestão e absorção de carboidratos. Mas, Ana, o que são carboidratos? Carboidratos são moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas. O carboidrato mais comum na alimentação humana é chamado de amido, que é um polissacarídeo constituído por vários monossacarídeos. Na digestão, ele será quebrado em moléculas menores por enzimas encontradas na saliva, no suco pancreático e também no intestino delgado. A grande maioria dos alimentos contém carboidratos, por exemplo, o pão, a batata, os doces, arroz, frutas, vegetais, massas. Na boca, vai ocorrer a mastigação completa do alimento e, com a ajuda de fibras, vai estimular o fluxo salivar, desatrelar e facilitar a ingestão. Na boca, onde encontramos a enzima amilase, devido à presença de suco salivar, vai então iniciar o trabalho hidrolisando o amido em polissacarídeo de cadeia mais curta e em maltose. Um exemplo disso é quando a gente mastiga um biscoito. Quanto mais a gente mastiga um biscoito, mais a gente sente que ele vai ficando doce. Isso porque a enzima amilase vai agir sobre o substrato, que seria o carboidrato presente no biscoito. Na imagem, observamos uma molécula de maltose considerada um sacarídeo de cadeia curta, duas moléculas unidas apenas pela ligação alfa-beta 1.4, tendo oxigênio para unir. Isso, ao longo da digestão do carboidrato, vai facilitar sua quebra. O bolo alimentar ingerido quando chega no estômago encontra o pH ácido em uma escala de 1.5 a 2. Sendo que o pH da amilase atua em pH ótimo, em uma escala de 7. E como resultado, ocorre a desativação dessa enzima amilase. Isso temporariamente. O ácido estomacal vai continuar quebrando o amido em pequenas proporções, mas não digeri-lo. E como é que a fibra vai agir no estômago? A fibra ela vai permanecer por mais tempo dentro do estômago, o que faz com que o esvaziamento gástrico seja mais lento. E isso resulta numa sensação de saciedade. Então, a pessoa ela vai se sentir mais saciada se ela ingerir fibras. Todo o conteúdo gástrico vai ser neutralizado pelo bicarbonato secretado pelo pâncreas. E assim, a amilase pancreática, que vai fazer a digestão dos carboidratos, vai continuar seu processo digestivo no intestino. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o intestino delgado. O intestino delgado é responsável principalmente pelo término da absorção e digestão dos nutrientes. Para tanto, ele conta com um intrínseco conjunto de órgãos anexos que permitem e permeiam essa funcionalidade. Já na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, há a recepção de dois ductos, o ducto pancreático e o ducto biliar. Por esses são lançados a secreção pancreática e a secreção biliar, respectivamente. Dessa forma, dá para observar que no intestino há a secreção enzimática e a mucosa do próprio intestino. Logo, é de se esperar numerosos processos que finalizaram a quebra dos diversos componentes da alimentação, sejam eles peptídeos, açúcares, lipídios, DNA, RNA, entre outras substâncias. Além disso, para o bom funcionamento do intestino, é necessário um aumento de pH, de 2, presente no estômago, para 8. Essa variação de pH ativa as enzimas das secreções, as quais irão finalizar o processo de digestão. Além disso, o alto pH auxilia no processo de absorção dos nutrientes e dos íons. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela com a composição bioquímica presente no intestino. Segue aqui ao lado. Aqui está mostrando a sucrase, a maltase, a isomaltase e a lactase, que tem a função de digestão de açúcar. Já a lipase intestinal, a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipolipeptidase, elas têm digestão de proteína como função. Já a amilase pancreática tem a função de digestão de carboidratos. E o muco serve de proteção da mucosa intestinal. E aqui já mostra a função da lipase pancreática, do colesterol esterase, dos fosfolipídios e da bile. O término da digestão e a extensa absorção de nutrientes ocorrem praticamente na segunda e terceira parte do intestino delgado, ou seja, no ilho e no jejuno. O ilho e o jejuno formam a maior extensão do intestino, chegando juntos de 6 a 9 metros de comprimento. Além disso, são nessas regiões que se notam células com microvilosidades. Isso faz com que a absorção do intestino delgado, seja muito maior.
Ao término da absorção e digestão, a composição do quimo se altera, ou seja, há uma redução do número de nutrientes e uma grande quantidade de água e sais minerais. Diante disso, a massa alimentar que passa pelos processos do intestino delgado foi chamada de quilo, e é este quilo que continuará exercendo esse processo de digestão. Aqui eu coloquei uma imagem do intestino delgado para vocês verem o duodeno, o jejunum e o ilho, terem uma noção de como que é. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o intestino grosso. O intestino grosso é formado pelo ceco, apêndice, cólon e reto. Dentre essas estruturas, apenas o ceco e o cólon estarão envolvidos com o processo de absorção, só que desta vez a absorção será apenas de água e sais minerais. Além disso, no cólon sigmoide, uma subdivisão do cólon, que ocorrerá o acúmulo de fezes, que, uma vez cheio, estimula a defecação, eliminando o material através do reto e do ânus. Depois que os carboidratos foram todos digeridos, eles precisam ser absorvidos. Para que isso aconteça, tem 3 mecanismos usados, que são a difusão passiva, onde os carboidratos de maior concentração atravessam diretamente a membrana plasmática para o lado menos concentrado, a difusão facilitada, onde o carboidrato passa do lado mais concentrado para o menos concentrado, e o transporte ativo, onde o carboidrato passa do lado menos concentrado para o mais concentrado, e há uma necessidade de gastar energia. Aqui eu coloquei uma tabela que mostra a diferença entre os 3 mecanismos, a difusão passiva, a difusão facilitada e o transporte ativo, e as suas características de acordo com o gradiente de concentração, o gasto de energia, o transporte e a velocidade. Também foi colocada uma nota nessa imagem, que fala que a glicose é uma molécula polar e, por isso, ela não consegue atravessar a bicamada lipídica da célula. Basicamente, são 2 tipos de transportadores de glicose. Aqueles que são dependentes de sódio, Na, que são chamados de SGLT, e aqueles que são independentes de sódio, Na, chamados de GLUT. Os transportadores chamados de dependentes de sódio fazem cotransporte e possuem 2 sítios de ligação, onde um vai para o sódio e o outro para a glicose. O primeiro a se ligar é o sódio. Ele induz a mudanças que ocorrem no transportador, fazendo assim se ligar na glicose, onde será transportado através da membrana. O sódio é transportado a favor do gradiente de concentração, enquanto a glicose é transportada contra o gradiente de concentração. Então, por esse motivo, há necessidade de um gasto de ATP, que seria energia. E esse gasto acontece através da bomba de sódio e potássio ATPase. Esse transportador transporta tanto glicose como galactose, assim havendo uma competição de absorção no intestino. O transportador que transporta glicose e galactose são dependentes de sódio, e ele é do tipo SGLT1. A bomba de sódio e potássio ATPase é uma proteína transmembrana cuja atividade enzimática utiliza a energia proveniente da degradação do ATP em ADP e fosfato inorgânico para transportar íons de potássio e sódio contra os respectivos gradientes de concentração. Os transportadores chamados de independentes, aqueles que não precisam de sódio Na, usam a difusão facilitada, ou seja, eles não gastam energia. No intestino, tem 2 tipos de transportadores de glicose que não precisam de sódio. O GLUT2, que está presente na superfície serosa do intestino, e o GLUT5, que está presente na superfície luminal, que leva a glicose e frutose do interior do intestino para dentro do citoplasma. O GLUT5 transporta principalmente frutose por difusão facilitada, e ele move a frutose a favor do gradiente, assim não gasta energia. No GLUT2, ele transporta mais glicose do que galactose e frutose. Ela é absorvida no sangue também a favor do gradiente, fazendo assim com que ela não gaste energia. Ele transporta também pentose por difusão passiva, sem gasto de ATP. Existem alguns fatores que afetam a taxa de absorção dos monossacarídeos. Por exemplo, a absorção é mais rápida na mucosa intacta, mas se tiver algum tipo de inflamação, essa absorção será reduzida. Outro fator são alguns hormônios que aumentam a taxa de absorção da glicose. Existem vitaminas como a B12, a B6, o ácido fólico, que são requeridos para a absorção da glicose. E, além disso, o aumento da idade faz a taxa de absorção dessa glicose diminuir. Pegamos o artigo publicado pela PubVet, que teve como objetivo revisar a digestão e a absorção dos carboidratos pelas aves.
O fornecimento de dietas ricas em carboidratos, logo após o surgimento das aves, aumenta a concentração de glucose no sangue e aumenta a disponibilidade de proteínas para a formação de tecidos corporais e para o desenvolvimento da ave. A secreção de algumas enzimas, como a da amilase pelo pâncreas e a sua ativação no intestino delgado, se desenvolve ao longo da vida das aves. Da digestão dos carboidratos são resultantes açúcares simples, que podem participar da construção de outras substâncias ou serem metabolizados com produção de água, dióxido de carbono e energia. A maioria dos produtos resultantes do metabolismo de carboidratos é absorvida por transporte ativo e os não digeridos sofrem fermentação no intestino grosso. O metabolismo, que envolve a secreção de enzimas, influencia a disponibilidade energética dos alimentos. A idade da ave, a composição, a forma física, o processamento e as interações com outros nutrientes influenciam a digestão dos carboidratos. Agora eu vou falar em relação à digestão e absorção de carboidratos no artigo. O TGI, trato gastrointestinal, nos primeiros dias de vida da ave, passa por transformações morfológicas e fisiológicas para assim aproveitar os nutrientes do alimento ingerido pela ave. Mas com o aumento da idade das aves, a eficiência da digestão e absorção aumenta, ocorrendo reparo na taxa de passagem do alimento pelo TGI. No artigo mostra que as aves, ao nascerem, passam da dependência nutricional de lipídios e proteínas do saco vitelino para a de carboidratos dos ingredientes da ração. Isso quer dizer que, após eclodirem as aves, são capazes de digerir carboidratos, entre eles o amido, que acontece a partir dos 4 dias das aves, assim já ativa a capacidade da digestão do amido. No artigo também mostra que a disponibilidade de energia do metabolismo de carboidratos depende da idade, já que a secreção da amilase pelo pâncreas e a sua atividade no intestino delgado são baixas no início da vida das aves, e que também a capacidade máxima de absorção da glicose pelas aves ocorre nos primeiros 7 dias de idade e depois diminui. Assim, a digestão de carboidratos é resultante de açúcares simples que podem participar da construção de outras substâncias ou serem metabolizados com produção de água, dióxido de carbono e energia. E assim percebemos que a digestibilidade de açúcares simples é menor que a do amido, indicando que as características metabólicas existentes em cada fase de desenvolvimento podem afetar o valor energético dos alimentos e da energia metabolizável da dieta. A absorção ocorre por transporte ativo e passivo, sendo mais de 80% por transporte ativo, e os açúcares solúveis, maltose, sacarose e lactose, são absorvidos na forma de glucose e os carboidratos não digeridos são fermentados no intestino grosso. No artigo concluímos que o metabolismo, que envolve a secreção das enzimas, influencia a disponibilidade energética dos alimentos, a idade da ave, a composição, a forma física, o processamento e as interações com os outros nutrientes influenciam a digestibilidade dos carboidratos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido bastante e obrigada por assistirem.